Salve, salve pessoal, e aí, tudo salve com vocês? Espero que sim, por Bolsonaro as coisas não tá boa não, por favor aí. E eu vou trazer aqui o caso de um pedido de vista que Fux devolveu. Vergonhoso, vergonhoso o voto dele. Já falei aqui sobre o caso da mulher que ele absolveu. Esse daí não, ele colocou pra condenar a 1 ano e meio por dano de patrimônio tombado, tá ligado? Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comenta alguma coisa aí pra ajudar nesse negócio de engajamento. Vou trazer aqui o vídeo dele lá na participação da Revolução dos Mané de começo. Na sequência já vou trazer aqui as ideias dele respondendo sobre os crimes cometidos durante a Revolução dos Mané e pá, né, a resposta dele lá. Agora é só mais o áudio, né, porque a imagem tava travando e travando as vozes também, aí pediram para ele deixar as câmeras desligadas. Aí na sequência eu trago as ideias que Fux deu, tentando absolver ele por quase tudo. Chegando a citar até o processo de Bolsonaro, tá ligado não? E depois eu trago as ideias que Xandão deu também no voto dele para pedir a condenação, que foi de 14 anos, já tem maioria formada com o voto de Dino e Carmen Lúcia. Cristiano Zanin votou também para condenar por em todos os crimes, mas sugeriu uma pena um pouquinho menor. Aí Fux pediu vista, tá devolvendo agora, retoma dia 10 e tal. Mas Fux pediu condenação só em um crime em 1 ano e meio, vê que braba. Enfim, sem mais delongas, bora logo aqui para as ideias do vídeo. Só subindo, a rampa entrando no palácio, cada vez mais, e o soldado tacando bomba no povo, os covardes. O governo mandando o povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante e nem... Ó, ele mesmo se gravou dizendo que não ia deixar o comunista governar a nação, né? Os outros bagulho aí eu acho que não dava nem pra tipo, se sentir no bagulho, mas papo aí de comunista com certeza ele tava falando que não ia deixar Lula, né? Governar, não tem nem escapatória. Aí nessa sequência depois a gente vai dar uma sacada. O Fux querendo absolver. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, o senhor vai responder ou vai ficar em silêncio? Ou responder Eu apenas as quero perguntas de responder, uma das partes? Assim, o é, senhor pode ficar à eu vontade. quero responder, Sim. eu quero responder. Então, assim, Excelência, sim, eu conversei com ele, né? Ele quer responder, então eu sugeri para ele, como ele pode ficar um pouquinho nervoso, para ele responder apenas as perguntas do juiz. Aí, se eu tiver alguma dúvida no final, eu complemento. sim. Então, assim, eu faço na mesma linha de que eu sempre faço, né? Sim, O senhor fica à vontade de falar. Se o senhor esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, se esteve, como o senhor veio, o que que o senhor veio fazer aqui? E aí eu vou fazendo, como o senhor veio, eu vou fazendo as perguntas mais específicas em si. O senhor pode ficar à vontade. Ótimo, ótimo. Estive sim, estive, né, no dia 8 de janeiro, e eu fui de ônibus. Esse ônibus era de excursão, era ônibus normal? Não, tipo ônibus de excursão. E o senhor pagou quanto no ônibus? E foi na R$ 200. Qual era o objetivo do senhor vindo para cá? É uma manifestação ordeira com a igreja, junto com o nosso pessoal da igreja. Mas, assim, o que se pedia nessa manifestação ordeira? Não, era, bem dizer, orações pelo Brasil, orações, era hinos da igreja. Salvar o Brasil é tipo a igreja é, é, rezando, orando pelo Brasil. Na moral, pô, essa galera tem pudor nenhum, né? Na hora de colocar Deus nas fitas e pá do bagulho. Oxi, na moral. A oração dizendo que o comunista não vai assumir o poder, não vai ficar no poder. Vê as ideias. E havia necessidade de fazer isso aqui, em Brasília? O porquê de vir até aqui? Eu, na realidade, foi a primeira manifestação que eu fui em Brasília, né? A gente não tem costume, né? E os outros, né?
Eu não consegui entender, que eu acho que picotou demais agora. Se o senhor puder É, repetir. é, é, eu falo que era perto do meu aniversário, eu senti vontade de ir, explorar pelo Brasil, rezar pelo Brasil. Eu não sei. Doutora Cecília, doutora Então foi Taniele, por se isso. elas conseguem entender. Teve cortes agora na última É. resposta. Eu, Uhum. assim, eu fui junto com a igreja para a gente orar, rezar pelo Brasil. O senhor chegou a entrar em algum prédio público? Eu creio que foi no palácio, né? No, porque eu dei tiro, né, no braço e aquilo doía muito, e muito gás lacrimogêneo, e eu entrei para me esconder. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor, então, confirma que entrou no Palácio do Planalto e teria entrado para fugir do gás lacrimogêneo que teria sido lançado pela polícia. Ou, Isso. né? E um desses que foi lançado pegou no meu braço, me feriu muito, né? Muito, doeu muito, e é muito gás, e para correr, para se esconder, na realidade. O primeiro que eu achei lá é aqui. O senhor chegou aqui em Brasília que dia? Eu cheguei, na realidade, na parte da manhã já, no dia 7 de manhã. Dia 7 de manhã, Dia 7, no sábado. no sábado. Isso, no sábado. E o senhor ficou onde, do sábado para o domingo? A gente foi em frente o exército. Por que especialmente em frente ao quartel-general do Exército? Eu acho que era um lugar mais assim, mais tranquilo, não era. O senhor chegou a O pessoal levar, tudo orando, cantando pela igreja. o senhor chegou a levar barraca? Como o senhor ficou lá? Não, não levei barraca. Então havia lugar para dormir lá? Se o senhor não levou barraca? Nós se viramos lá, assim. Os outros não- Consta na denúncia que o senhor teria gravado um vídeo até, né, divulgado na rede social Instagram, em que o senhor aparece, o senhor afirma, e o povo subindo a rampa, entrando no palácio cada vez mais, o povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante, nem muito menos comunista. Isso é oração, já que o senhor falou que teria vindo para rezar aqui. Na moral, amo esse juiz. Tira a onda, né, não? Na hora a gente fica, às vezes, indignado com tanta bomba, bala no meu braço, né, igual uma bala não de coisa, mas bala de gás lacrimogêneo no meu braço machucado, e a gente fica muito indignado com tudo que estava acontecendo, né? Consta também um vídeo, que quando apreenderam o celular do senhor, que haveria um vídeo em que o que me chama a atenção mais é a frase final, que o senhor relata que as pessoas, isso, o vídeo foi gravado às 14 horas e 45 minutos. O senhor diz, ou ficar da pátria livre, ou matar, ou morrer pelo Brasil. O povo não desiste, o povo é maravilhoso, os patriotas estão com sangue nos olhos. Não vai baixar a guarda, tá todo mundo marchando aqui rumo ao Congresso, rumo aos três poderes. Olha que coisa bonita. O senhor está exaltando uma manifestação que deixou de ser pacífica?
Opa aí, não mandou nem um amém, nem um aleluia. Vem com os papos de sangue no olho e quer me dizer que veio rezar. Na moral, pô, o Xandão tá certíssimo nesse bagulho de 14 anos. Aí, às vezes, eu acho que é indignação, né? De tudo que estava acontecendo. De bala no braço, nervosismo, medo, né? Pavor, né? Tudo, né? Na realidade, acaba quase sendo um clima muito ruim, né? Muito estranho, e a gente fica muito nervoso. Consta aqui também um vídeo que o senhor teria compartilhado, que o senhor diz em um trecho, assim, quebramos tudo, o povo quebrou a Câmara dos Deputados, tudo, o STF Vibomunha, o Palácio, Planalto de presidente Vibomunha. O pessoal não volta atrás, não aceita esse bandido, ladrão, narcotraficante ser nosso presidente, nem o comunismo. Quando o senhor diz quebramos tudo, quer dizer que o senhor quebrou algo também? Não, na realidade, doutor, nós chegamos lá, estava tudo quebrado, tudo não foi quebrado a pessoa chutar, ficar alguém nervoso, chutar, não. Foi quebrado de martelo, de marreta, de ferramenta de trabalho. Não foi, nós estava lá com uma bandeirinha na mão, né, e pela igreja. Na realidade, nós não tinha nem arma, nem muito menos ferramenta para fazer aquilo lá que foi feito. Agora quer vir com esses papos insinuar que eram infiltrados. Na hora H lá, nós quebramos. Agora quer dizer que não foi, né? Essa galera é muita onda. E a E quem o na hora a senhor gente leva tiro no braço, a gente fica indignado, né? Então a gente fica nervoso, na realidade, muito nervosismo, muito medo, na realidade. E a quem o senhor se referia quando falou o pessoal não volta atrás, não aceita esse bandido, ladrão, narcotraficante ser nosso presidente, e nem o comunismo. O senhor se referia a quem? Eu acho que sei lá, é medo, é indignação, tudo bem, na hora é um clima diferente, o psicólogo da gente fica tudo, né, bagunçado, né, na realidade. Num, num clima igual estava lá, né, a gente, antes de chegar no palácio, né, passando por revista, né, o pessoal da polícia parou o povo, fez revista, viu que não tinha ninguém armado. É verdade, mesmo assim, não parar de jogar bomba na gente, jogar gás lacrimogêneo, jogar gás de pimenta na nossa cara. Então, o povo fica indignado, né? Na realidade, pode ter sido isso. A polícia, em qualquer lugar do país ou até do mundo, ela trabalha com um conceito de uso progressivo da força. Então, Sim, assim como o senhor há de convir que o número de policiais era muito menor do que o número de manifestantes. Então, há sim, mas necessidade de teve uma hora que utilização, eu uma tropa de choque. A tropa de choque é a ideia é dispersar a multidão. Bombas que sim, são doutor, usadas, a ideia é essa, né? sim, doutor, mas a hora que eu entrei no palácio, que eu falei para o senhor para me esconder, eu subi uma escada lá, tinha uns 20 ou 30 soldados lá, cruzados lá em cima. Quer dizer, por que o Estado não estava lá dando igual? Consta aqui que o senhor fazia parte de um grupo chamado Águia BR. O senhor confirma isso? Um grupo no WhatsApp? Não, não confirmo. O senhor não tinha conversa mantida nesse grupo? Não, que eu saiba, não. Que aqui consta Não na sei. denúncia. A perícia identificou nesse sentido a participação do denunciado no grupo Águia BR, em que eram compartilhadas instruções práticas para a invasão das sedes dos poderes no dia 8 de janeiro de 2023. As mensagens divulgadas continham, inclusive, convocação dirigida a colecionadores de armas, atiradores desportivos, caçadores e demais possuidores de arma de fogo para se unir ao movimento. O senhor não fazia parte desse grupo? Doutor Rafael não fazia parte desse grupo e não me lembro
e alguns panfletos que o pessoal montou, que o pessoal distribuiu esses panfletos, nunca vi esses panfletos. O senhor falou que foi com a igreja. Que igreja é essa? Eu sou Agora picotou demais, eu não consegui entender. verde. O senhor poderia repetir que eu não consegui entender. Eu faço pastoral moradia. É uma pastoral construtiva, onde tem a pastoral da moradia, que faz a construção de uma casinha todo mês. Eu não consegui a denominação. Não... Acho que seria isso, doutora Cecília. Excelência, eu não sei se o senhor Lucimário vai responder as perguntas do Ministério Público. De todo modo, eu vou formular aqui uma pergunta e aí o senhor Lucimário fica à vontade para querendo responder. Eu só acho que ele É, caiu, eu acho que está Ele voltando. caiu? Vamos ver. Doutor Ouvindo, Senhor Lucimário, o senhor Senhor escuta? Lucimário. Escuto legal. Estou escutando. Senhor Lucimário, bom dia. Estou escutando. Bom dia, senhor Lucimário. Eu sou a representante do Ministério Bom dia, Público doutora. aqui nesta audiência. E, Sim, assim, a sua advogada mencionou que o senhor responderia apenas as perguntas do juiz. Então, vou formular uma pergunta. O senhor, querendo responder essa pergunta, o senhor responde. Ou o senhor, conforme já mencionado pela autoridade judicial, o senhor também tem o seu direito ao silêncio. sim. A denúncia menciona que o senhor já frequentava antes desses fatos, antes de janeiro de 2023, o senhor já frequentava o quartel do Exército em Rio Verde. O senhor frequentava as redondezas do quartel do Exército em Rio Verde? Não, prefiro não falar. Tudo bem, então. Eu não tenho mais perguntas, então, já que o senhor é, recebeu essa orientação técnica e deseja exercer o direito ao silêncio. Doutora Taniele? Doutor, como picotou muito aquela última pergunta que o doutor fez, se ele puder responder, né, com relação à igreja, com qual igreja que ele foi, né? Tu consegue me ouvir, Lucimário? Consigo. Tranquilo, doutora. Tá legal a ligação. Perfeito. É que nós não conseguimos ouvir nada que a tua última resposta com relação a que o doutor Rafael perguntou com que igreja que você foi para Brasília. Isso. Eu frequento aqui em Rio Verde a Igreja Católica, né? E faço parte da pastoral da moradia da igreja. Então você foi com o pessoal da igreja, da pastoral, isso? Sim, sim, também, claro. Uhum. Perfeito. Excelência da minha parte, sem mais perguntas. E acho que é isso. Então, declaro encerrado o interrogatório do réu Lucimário Benedito de Camargo Gouveia na ação penal 2449, saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Pronto, enfim, vou trazer aqui as ideias que Fux colocou, né, no voto dele. Não vou trazer completo, não, porque ficaria muito longo e cansativo. Vou trazer meio que a introdução aqui e a conclusão do caso concreto, tá ligado? Aí vem assim, ó, premissas técnicas. Por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha a instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se
veste de prudência e o rigor se confunde com firmeza, mas o tempo, esse árbitro silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais nítidos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça. A sabedoria alertava Félix Franfrucke que não deve ser rejeitada simplesmente porque chega tarde. Os mesmos dias, meses e anos que afligem famílias pela ausência do pai, da mãe ou do filho encarcerado, também amadurecem em nós o senso de humanidade e a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. Dar-nos, enfim, a oportunidade para revisitar os fatos com serenidade e reavaliar conclusões à luz das garantias constitucionais. O sofrimento dos que aguardam pela justiça não deve ser em vão. É chamado à reflexão e um apelo para que o juiz retorne ao essencial, à dignidade da pessoa humana. Olha os papos, meu irmão. Mó ideia aqui para poder justificar, tá ligado? Não? A reviravolta que ele deu do nada, assim, que virou uma chave. Até uns tempos atrás, ele dizia que era crime ficar na frente de quartel pedindo golpe militar, tá ligado? Não? Aí quando chegou na hora de julgar Bolsonaro, ele foi perguntar se isso era crime. E agora parece que ele não considera que seja não, né? Enfim, deixa eu seguir aqui nos papos da leitura. Aí segue aqui, né, que é esse olhar retrospectivo, humilde e sensível ao mesmo tempo, que engrandece o judiciário como instituição da República. Não é a imobilidade que sustenta a sua autoridade moral, mas a capacidade de reparar erros e reconciliar a sociedade com os valores fundantes de 1988, principalmente na seara criminal, liberdade e justiça. Os alicerces de uma corte não se assentam no mármore de seus muros, mas na argamassa invisível da equidade e da responsabilidade constitucional. Se um dia nos faltasse discernimento para distinguir o inocente do culpado, ou se renunciássemos a garantir a cada acusado as salvaguardas mínimas da Constituição, todo o edifício simbólico que sustenta um tribunal ruiria, ainda que suas paredes permanecessem de pé. Foi Rui Barbosa que anotou com a altivez dos grandes espíritos, aspas, melhor será que a sentença não erre, mas se cair em erro, o pior é que se não se corrija, e se o próprio autor do erro o remediar, tanto melhor, porque tanto mais cresce com a confissão em crédito do justo o magistrado. Não há vergonha maior para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco, pois isso é trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. Esse bicho tá muito bolsonarista assim, pá, tá ligado? Não, do nada. Na verdade, nunca foi do nada, não, né? Aí, para finalizar aqui essa parte das premissas, vem assim, ó, que um magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar cada um que lhe é devido. Segundo a lei, observando a proporcionalidade, já ensinava Calamandrei, aspas, há mais coragem em ser justo, parecendo ser injusto, do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que hoje invoco ao reconhecer que meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois, não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado de Direito. Feitas essas considerações, passo a repisar resumidamente o entendimento que expus com maior fôlego por ocasião do julgamento da ação penal de Bolsonaro. Aí aqui vem um resumo, né, dos papos que ele deu lá no voto de Bolsonaro, que na teoria era para ele ler esse resumo lá, né, em vez de fazer aquele negócio lá de passar mais de 12 horas, meu velho, de lengo-lengo.
Enfim, aí depois ele faz aqui o resumo, que eu vou pular para não ficar tão longo aqui o vídeo e tal. E já vou para a parte aqui que ele fala sobre o caso concreto, as justificativas, o mumumu dele, para poder dizer que esse delinquente aí era para ser condenado só por bagulho de dano a patrimônio tombado. Vê que brava. Pronto, aí já na parte do caso concreto diz assim, ó, que cuida-se na hipótese vertente da ação penal ajuizada em desfavor de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia pela suposta prática de associação criminosa armada, artigo tal, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado de violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima e deterioração de bem tombado em concurso material. Preliminarmente, declara a incompetência absoluta do STF para processar e julgar a ação penal e tal. Quanto ao mérito, assiste parcial razão à acusação. De plano, consigno não ter havido prisão em flagrante na hipótese. A informação de polícia judiciária de tal número esclarece que o réu passou a ser investigado por ter sido encontrado na internet um vídeo de 21 segundos gravado pelo próprio acusado durante a manifestação de 8 de janeiro de 23. Portando uma bandeira do Brasil em uma mão e o seu celular na outra, no qual diz, aspas, o bravo brasileiro subindo a rampa, entrando cada vez mais, e os soldados tacando bomba no povo, covardes. O poder emana do povo e o povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante e muito menos comunista. A Polícia Federal concluiu, em razão disso, que o réu, aspas, muito provavelmente, fecha aspas, participou das bolsonarices, não deixar as coisas inteiras, do patrimônio público. Aí vem aqui uma informação de Polícia Judiciária, que no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, RG tal, aqui, Ibraipá e tal, CPF, nascido 10/1 de 66, filho de fulano e tal, Ibraipá, não sei quem, empresário e pá, foi identificado em um vídeo gravado por ele próprio no interior do Palácio do Planalto, no momento que está acontecendo a invasão, o link tal, no qual o investigado diz, aí vem aqui o trecho que eu acabei de ler e tal, né? Deixando claro que o investigado participou da invasão e muito provavelmente das depredações ao patrimônio público. Aí segue que, com base nesses elementos, a PGR requereu a decretação e a prisão preventiva do ora acusado, buscas e apreensões pessoal e residencial, inclusive nos seus endereços profissionais, autorização para sua oitiva imediata em sede pré-processual, identificação e oitiva de outros agentes com os quais o ora acusado tenha interagido ou movimentado dinheiro e o afastamento do sigilo dos dados telefônicos dos terminais vinculados ao ora acusado, abrangendo inclusive o acesso ao extrato reverso e às antenas de estação rádio base desde a data do segundo turno das eleições presidenciais de 22, com acompanhamento em tempo real. O levantamento do sigilo das comunicações via WhatsApp desde a data do segundo turno das eleições presidenciais de 22, o cancelamento de todos os passaportes do ora acusado, afastamento do sigilo bancário, Ibraipá, bloqueio de todas as contas financeiras titularizadas pelo ora acusado no valor de até 40 milhões e a expedição de ofício às empresas que gerenciam redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e outras, para bloquear todos os canais, perfis e contas de titularidade do ora acusado, com o fornecimento de seus dados cadastrais. Todas essas providências foram deferidas judicialmente em 26 de janeiro de 23, no âmbito da petição de tal número, tendo o réu sido preso em 3 de fevereiro de 2023. Da análise dos dados do aparelho celular do réu, que foi apreendido a partir das buscas autorizadas judicialmente, restou verificado pela Polícia Federal a partir de mensagens do aplicativo WhatsApp, que da análise do conteúdo partilhado e da participação do suspeito nos diálogos em tela nada constou em seu desfavor, bem como que não foram localizados contatos, arquivos, conversas ou quaisquer indícios de ilegalidade no celular apreendido. Aí vem aqui uns print e pá, tá ligado não? Das mensagens que foram trocadas, que diz assim, ó, que verificou-se que Lucimário utilizava no celular apreendido o aplicativo WhatsApp, conforme exposto na figura tal, haviam apenas 7 conversas ativas, dentre as quais destaca-se o grupo, aspas, Pátria Amada, Cidade Amada, fecha aspas. A análise do conteúdo partilhado e da participação do suspeito nos diálogos em tela, nada constatou em seu desfavor.
Aí segue aqui que um bagulho de conclusão, que não foram localizados contatos, arquivos, conversas ou qualquer indício de ilegalidade no celular apreendido. Cumpre destacar, contudo, que a ausência de dados pode indicar que o referido aparelho foi formatado recentemente e isso posto sugerimos que o material apreendido seja encaminhado ao setor de perícia para análise técnica adequada. Pronto, aí segue aqui que também não foram encontrados indícios que o ora acusado tenha financiado ou prestado outra forma de suporte e apoio logístico às manifestações. Os dados obtidos pela quebra do seu sigilo bancário, vinculado pelo caso, aí tem aqui um número e pá, foram analisados pela informação de polícia judiciária de tal número, cuja conclusão foi pela irrelevância das movimentações financeiras, considerando que de 1º de janeiro de 22 a 30 de março de 23, o acusado movimentou a irrisória quantia de R$ 2.142,06. Aí vem aqui um trecho que ele destaca aqui do documento da Polícia Judiciária que, em relação aos atos de financiamentos, se financiou ou prestou outra forma de suporte e apoio logístico às manifestações, a presente investigação conclui pela improcedência, isto é, não há indícios que Lucimário tenha financiado ou prestado outra forma de suporte e apoio logístico às manifestações. Relativamente ao prosseguimento das investigações, a Polícia Federal opina pela ausência de diligências possíveis e úteis no interesse da investigação em relação a Lucimário, tendo em vista que os atos relacionados ao objeto da investigação foram, na medida do possível, devidamente esclarecidos e elucidados, com a indicação das condutas eventualmente praticadas por ele. Aí segue aqui a Xandão Fux a dizer que vale dizer que o réu é pessoa humilde, sem antecedentes criminais, casado e pai de 2 crianças de 11 e 9 anos. Há laudo colecionado aos autos indicando que a mulher e os filhos passaram a sofrer graves problemas psicológicos em razão da prisão do provedor da família durante a sua prisão que durou 1 ano e 8 meses e 4 dias. O acusado desenvolveu hipercolactomia, perdeu completamente a visão do olho esquerdo e parcialmente a visão do olho direito, conforme o laudo médico. Aí vem aqui uma foto do laudo. Aí segue aqui os papos que em suas declarações de série policial, o acusado afirmou que foi a primeira vez que foi em uma manifestação em Brasília, que voltou logo no dia 8 de janeiro de 23, que foi o próprio declarante quem custeou seus custos de viagem, que foi de ônibus juntamente com outros manifestantes do Rio Verde e Goiás, que locaram um ônibus, que ratearam valor para alocar o ônibus, que o próprio declarante iria custear suas despesas em Brasília DF, que a manifestação era pacífica e todos foram andando, orando e cantando, que chegaram à esplanada dos ministérios por volta das 16 do mesmo dia, que no momento que chegaram as coisas bem estavam todas sem estar inteiras, moídas, que percebeu que a ação foi realizada de dentro para fora, que não conhecia essas pessoas que estavam sem deixar as coisas inteiras dos bens da esplanada, que o declarante chegou a entrar dentro desses locais, que não chegou a danificar nada do patrimônio público no local e que estava manifestando pacificamente. O relatório da Polícia Federal de tal número também não vislumbrou quaisquer outros elementos, além do vídeo de 21 segundos indicando a prática dos crimes imputados pela denúncia. Esse bagulho aí não procede não. E pelo que o juiz disse, tinha mais vídeo, tá ligado não? Agora sim, o que eu consegui ter acesso foi só esse um mesmo que está sendo citado aqui. Aí vem aqui, né, outro trecho do documento da Polícia Judiciária que diz que Lucimário foi preso em residência na Avenida tal aqui, pá, tal apartamento, aí diz aqui o endereço e os e-mails do celular dele. Que os dados de aparelho foram analisados, mas não foram localizados contatos, arquivos, conversas ou quaisquer indícios de prática dos crimes no celular apreendido, podendo indicar que o referido aparelho foi formatado recentemente. Que o aparelho telefônico foi encaminhado ao setor técnico científico por meio do ofício tal aqui, ainda no aguardo dos laudos periciais. Que, inquirido sobre os fatos, afirmou que esteve acampado em frente ao Exército em Brasília DF, chegando dia 7/1 de ônibus juntamente com outros manifestantes de Rio Verde e Goiás. Afirmou que sua maior indignação foi com a falta de transparência com as urnas eletrônicas e a falta de auditoria nas eleições. O movimento de 8 de janeiro foi organizado por grupos de WhatsApp que participam. Indagado se apoia o golpe de Estado, afirmou que não. Disse que era uma manifestação pacífica que começou a se deslocar às 13 horas, chegando à esplanada dos ministérios às 16,
Quando percebeu que as coisas estavam sem estar inteiras, afirmou ter entrado em um dos prédios dos poderes públicos, mas não danificou nenhum patrimônio público, que não fomentou, incentivou aos bolsonaristas de não deixar as coisas inteiras e não tinha intenção de destituir o governo. Aí segue aqui que assim não logrou a acusação produzir provas capazes de caracterizar acima de qualquer dúvida razoável os crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E vê só, tem um vídeo do cara mesmo se gravando dizendo que Lula não vai mais governar o bagulho e que o povo não aceita. E não tem prova não, tá ligado? Segundo o ponto de vista de Fux, né? Aí bora lá. Que não é razoável imaginar que manifestantes desarmados recolhendo recursos entre si para viajar em ônibus fretado teriam articulação, fôlego financeiro, treinamento e capacidade bélica suficientes para organizar um golpe de Estado ou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Cogitar de algo tão absurdo seria menosprezar as instituições brasileiras, esgarçar os limites semânticos da lei penal e descartar o princípio da lesividade. Afigura-se contraditório considerar a democracia do nosso país robusta e resiliente, mas, ao mesmo tempo, admitir que ela estivesse vulnerável a um suposto golpe de Estado praticado por um senhor de 59 anos, sem qualquer treinamento militar, empunhando uma bandeira nacional. Olha os papos do cara, meu irmão, tá ligado? Não desconsidera todo o contexto da ideia do bagulho, que ele tava com vários outros delinquentes e pá, sonhando que o exército ia entrar na fita do bagulho defendendo eles com os tanques, avião, helicóptero e tudo mais. Meu irmão, na real, pô, é muita cara de pau. Aí, por consequente, devem ser julgados improcedentes as imputações dos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Demais disso, no que diz respeito à imputação do crime do artigo 288 e pra e pá, que não consta da peça acusatória que a parte ré teria pretendido associar-se para participar de múltiplos delitos indeterminados e reiterados de modo estável e permanente, ou seja, sem horizonte de espaço temporal definido. Para sugerir a existência de alguma articulação prévia, a denúncia faz alusão genérica a, aspas, mensagens trocadas entre interlocutores de grupos em redes sociais, fecha aspas, sem qualquer participação da parte acusada. Igualmente, a acusação não demonstrou a estabilidade e a permanência do grupo, sendo incontroverso que a parte da ré sequer conhecia os demais manifestantes. Pronto, agora só pode ser comparsa dos outros se for amigo. E se não for amigo, não pode ser considerado comparsa não. Vê que braba. Aí segue aqui que a denúncia também não descreveu com clareza quais membros da suposta associação criminosa estariam armados, quais seriam as armas e o contexto de sua utilização, conforme exposto nas premissas teóricas relativas a esse delito. Artefatos improvisados são insuficientes para caracterizar a majorante em questão, exigindo-se o emprego de arma própria, conforme as premissas teóricas anteriormente fixadas. Ausente qualquer prova de que o acusado tenha agido com consciência e vontade de se associar-se a um grupo estável, permanente, destinado à prática de uma série indeterminada de crimes com emprego de arma, deve ser julgado improcedente a imputação do delito tipificado no artigo 288. Por outro lado, quanto ao crime de deterioração de bem tombado, artigo tal, a pretensão acusatória merece acolhimento. Conforme expresso nas premissas teóricas de meu voto, alinhavadas em maior profundidade no julgamento da ação penal de Bolsonaro, não há que se falar em concurso material entre o crime de dano ao patrimônio público e o crime de deterioração do patrimônio tombado, tendo em vista o princípio da especialidade. Trata-se de concurso meramente aparente nas normas penais, resolvendo-se a favor da incidência do delito previsto no artigo tal aqui de tal número. A informação de Polícia Judiciária de tal número analisou os dados encontrados no aparelho celular apreendido com o acusado, consignando expressamente não ter sido, aspas, sido encontrada evidência que confirme que o Lucimário efetivamente destruiu algum bem público, bem como não foi
Aspas, possível afirmar que o investigado participou ativamente da prática dos atos de vandalismo aos bens públicos. Todavia, o mesmo documento consigna a existência de vídeos indicando que o réu efetivamente concorreu para a prática de deterioração dos bens públicos especialmente protegidos. Aí vem aqui um sprint, tá ligado? Não, das fotos dele participando lá no bagulho. Que posteriormente, às 14h45 horas do dia 8 de janeiro, o investigado documenta em vídeo dos manifestantes quebrando as vidraças do prédio do STF com uso de grades. Ao fundo, manifestantes transitam exibindo a réplica da Constituição Federal de 88, que acabara de ser furtada. Em vídeo, Lucimar afirma que o povo estaria fazendo a maior quebradeira. Aí vem aqui o print no bagulho do vídeo e vai pá com o bagulho do link também. Aí já vem aqui um outro print de outro vídeo. Ele mesmo tava dando papo, só tinha achado um vídeo, né, de 21 segundos, mas não, ele já tá mencionando mais dois aqui agora. Aí diz assim, ó, aspas. Gente, vê só o ponto da ira do povo com esses malandros malucos do STF, que acabou com a nação brasileira. O povo vai recuperar tudo, o povo tá fazendo a maior quebradeira aqui. Ó, acabou as 4 linhas, acabou. Posteriormente, às 15h53 horas de 8 de fevereiro de 23, Lucimário grava vídeo em que comemora o furto da réplica da Constituição Federal de 1988, que estava sendo exibida para os manifestantes. Nota-se a exaltação do investigado com os atos de bolsonaristas de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público que estavam ocorrendo naquele momento. Aí vem aqui ele com a foto também, a bocona abertona, tá ligado? Não? E assim, ó, aspas. A Constituição aqui verdadeiramente do povo. A Constituição agora é do povo. Quero ver esses ministros não respeitar a nossa Constituição. Quero ver, quero ver. Após o término das manifestações, interpelado por seus contatos acerca da participação das manifestações e em respostas àqueles que pediam notícias, Lucimar encaminha um áudio em que comemora a destruição, alegando que teriam, aspas, quebrado tudo. Aí vem aqui um áudio assim, ó. Boa noite, grande líder, bom demais da conta. Fala, compadre, bom demais da conta, né? Estamos nos voltando aqui pra casa. Os caras fez tudo lá, soltou bomba, pôs helicóptero, fez uma sacanagem com o povo, que o povo está tudo revoltado com a polícia daqui. Mas nós fizemos nossa parte, quebramos tudo, o povo quebrou a Câmara dos Deputados tudo, o STF virou munha, o Planalto do Presidente virou munha, e aí eles vêm atacando com quase tanque de guerra, helicóptero, aí não tem jeito, como é que você coisa com helicóptero? Aí o pessoal recuou, foi embora, mas não vai desistir não, o pessoal não volta atrás, não aceita esse bandido, ladrão, narcotraficante ser nosso presidente e nem o comunismo, tá bom? Abraço, tchau, fica com Deus. Em áudio enviado dia 8 de janeiro de 2023. Aí fecha aqui que o acervo probatório constante nos autos, assim foi capaz de comprovar acima de qualquer dúvida razoável que a parte ré concorreu para a prática da conduta prevista no artigo 62 Ibrahipá, que não sei que é destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. E com esses fundamentos, julga procedente a ação penal parcialmente procedente, na verdade, exclusivamente quanto ao crime do artigo 621 da lei de número tal aqui de 98. Aí na parte da dosimetria, ele coloca aqui a pena de 1 ano e 6 meses e reclusão de 50 dias multa, fixando cada dia a multa em 1/3 do salário mínimo. Esse Fux tá muito engraçadinho, né não, meu irmão? Olha os papos, o cara mesmo dando ideia ali que nem ia aceitar Lula na presidência e não queria dar golpe não. Na real, agora bora trazer aqui os votos decentes, né? Que as ideias que Xandão deu referente a esse caso aqui específico. Pronto, agora aqui os papos que Xandão deu para condenar ele, que vem assim, ó. Que o réu Lucimário Benedito de Camargo Gouveia invadiu o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 23, no contexto dos atos antidemocráticos.
Conforme descrito no relatório de investigação e tal número aqui, Ibraipá, Lucimar Benedito Camargo Gouveia foi identificado por divulgar vídeos que se mostram no interior do Palácio do Planalto, participando ativamente das invasões ocorridas em Brasília, DF, no dia 8 de janeiro de 23. Passou então a figurar como investigado, sendo alvo de mandatos de busca e apreensão e prisão dia 3 de fevereiro de 23. A identificação e colheita de provas em desfavor do investigado foi formalizada em investigações e informação da Polícia Judiciária, em que foram confirmadas informações recebidas quanto à veracidade, pertinência, acurácia e relevância das informações. Os dados verificados foram corroborados e complementados por outras diligências policiais, notadamente análise e cruzamento de base de dados, análise de redes sociais e coleta de informações em fontes abertas. A informação de Polícia Judiciária de tal número apontou que Lucimar Benedito Camargo Gouveia, brasileiro empresário, foi responsável por ter gravado um vídeo, no qual ele aparece no interior do Palácio do Planalto em que está acontecendo a invasão ao prédio público, no qual o investigado diz, aspas, é o povo subindo a rampa, entrando no palácio cada vez mais. O povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante, nem muito menos comunista. Aí vem aqui a foto que vem um print aqui no trecho do vídeo e uma foto do que seria da CNH dele, né? Aí segue aqui que, inquirido sobre os fatos, afirmou que esteve acampado em frente ao Exército em Brasília, DF, chegando 7 de janeiro de ônibus, juntamente com outros manifestantes de Rio Verde e Goiás. Afirmou que sua maior indignação foi com a falta de transparência com as urnas eletrônicas e a falta de auditoria das eleições. O movimento de 8 de janeiro foi organizado por grupos de WhatsApp que participa. Indagado se apoia o golpe de Estado, afirmou que não. Disse que era uma manifestação pacífica que começou a se deslocar às 13, chegando à esplanada do Ministério às 16. Quando percebeu que as coisas estavam depredadas, afirmou ter entrado em um dos prédios dos poderes públicos, mas não quebrou nenhum patrimônio público, não fomentou ou incentivou as depredações e não tinha intenção de destituir o governo. Aí segue aqui que, por consequente, os dados do aparelho foram analisados preliminarmente, mas a princípio não se logrou êxito na localização de contatos, arquivos, conversas ou quaisquer indícios da prática dos crimes no celular apreendido, podendo indicar que o referido aparelho foi formatado recentemente. No entanto, o aparelho telefônico foi encaminhado ao setor técnico-científico por meio de ofício de tal número, resultando na confecção da informação de polícia judiciária de tal número, cujo teor será apresentado a seguir. O investigado esteve envolvido nas diversas manifestações políticas em apoio presidencial ocorridas no ano de 22, que culminaram os atos antidemocráticos em janeiro de 23. Ao participar das manifestações ocorridas em 8 de janeiro de 23, o investigado possuía como real intenção a destituição do presidente então eleito, por meio de invasão e ocupação dos prédios públicos, seria o Senado, STF e Congresso. O intuito era a tomada do poder por meio da violência, visto com o emprego recorrente dos termos taca-fogo, guerra, matar ou morrer. Que, embora não seja possível afirmar que o investigado tenha participado ativamente da prática dos atos de vandalismo aos bens públicos, também não foram obtidos elementos que provassem o contrário. Lucimário nega em seu depoimento, mas a análise do seu aparelho celular aponta que se dirigiu a Brasília com o fim de participar das manifestações do dia 8 de janeiro de 23, possuindo total ciência de seus reais objetivos, invasão e destituição dos órgãos públicos, culminando em um golpe de Estado com intervenção militar. Em vídeos, o investigado grava a depredação do patrimônio público em tom de violência e exaltação. Não há indícios que o investigado tenha financiado ou prestado outra forma de suporte e apoio logístico às manifestações. Os dados obtidos pela quebra de seu sigilo bancário vinculado ao caso de tal número foram analisados pela informação de polícia judiciária de tal número, cuja conclusão foi pela irrelevância das movimentações financeiras. E no que concerne ao investigado, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, pode-se concluir que possuía total e prévia ciência do caráter violento e desordeiro das manifestações. O investigado teve acesso às instruções para a invasão dos órgãos públicos, aos dizeres de guerra e à convocação de civis armados, sendo inverossímil crer que ele se dirigiu a Brasília em busca de uma manifestação pacífica e ordeira.
Em seu interrogatório perante a autoridade policial, Benedito Camargo Gouveia declarou que esteve acampado em frente ao Exército em Brasília, que chegou ao QG dia 7 de janeiro de 23, que foi a primeira vez que foi uma manifestação em Brasília, que voltou logo no dia 8 do 1, que foi o próprio declarante que custeou as custas da viagem, que foi de ônibus juntamente com outros manifestantes de Rio Verde e Goiás, que locaram o ônibus, que ratearam o valor para local ônibus, que o próprio declarante iria custear suas despesas em Brasília DF, que questionado o motivo de ter ido para Brasília, respondeu que a ideia surgiu depois de muito tempo nos acampamentos do QG, em frente ao Exército, que frequentou o QG do Exército de Rio Verde e Goiás, que ia com frequência para se unir aos manifestantes, que então surgiu a ideia de ir para Brasília para uma última manifestação, que a maior indignação seria com a falta de transparência nas urnas eletrônicas, que o povo estaria revoltado com a falta de auditoria nas eleições, que confirma que estava em Brasília dia 8 de janeiro de 23, que estava concentrado no QG do Exército, que por volta das 3 iniciaram o deslocamento em direção à esplanada dos ministérios, que a manifestação era pacífica e todos foram andando, orando e cantando, que chegaram à esplanada dos ministérios por volta das 16 no mesmo dia, que no momento em que chegaram as coisas já estavam todas quebradas, que percebeu que a ação foi realizada de dentro para fora, que não conhecia essas pessoas que estavam quebrando os bens da esplanada, que quebraram móveis, janelas, obras de arte, entre outros materiais, que conforme iam andando foram vendo a destruição, que o declarante passou pela ordem do caminho que fizeram o Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, que viu toda a destruição causada pelas pessoas que lá estavam, que o declarante chegou a entrar dentro desses locais, que nunca sequer tinha ido a Brasília manifestar, que foi a primeira vez, que demonstrada a imagem que aparece em um vídeo no dia da manifestação, esclarece que estava no Palácio do Planalto nesse momento, no dia 8 de janeiro de 23, que estava apenas com a bandeira do Brasil e uma camiseta do Brasil. Aí vem aqui os papos que são interrogatório judicial, narrou que, aí vem aqui as ideias que ele deu, que a gente assistiu, que a gente ouviu na verdade, né, no começo. Aí segue aqui que, a partir da análise do celular apreendido em poder do réu, a Polícia Federal elaborou a informação de polícia judiciária de tal número, tais documento, tais folhas. Em análise aos conteúdos contidos na mídia apreendida em posse do Lucimário, foi possível apurar que o investigado foi responsável por repassar informações sobre caravanas de manifestantes com todas as despesas inclusas, como o trajeto de Rio Verde a Brasília. O conteúdo analisado no celular apreendido aponta que Lucimário sempre teve ciência dos objetivos das manifestações em que participou. Em diversas ocasiões, o investigado teve contato com mensagens vinculadas em grupos de WhatsApp que, focados na organização das manifestações do dia 8 de janeiro de 23, afirmavam a necessidade de uso de violência para a tomada do poder. Aí vem aqui alguns prints, tá ligado não? Aí tem um que tá assim, ó, vamos atuar em 3 frentes. Primeira frente, acampar em frente às distribuidoras nas cidades. Não tem combustível, ninguém trabalha. 2, segunda frente, fechar a entrada dos 3 poderes em Brasília, executivo, legislativo e judiciário. Quem puder ir para Brasília, vá. Terceira frente, quem estiver em lugares afastados, fiquem nos quartéis. Aí tem aqui print de outra mensagem, né, que tá assim: 3 frentes de ataque. 1, fechar distribuidoras e refinarias. 2, sitiar Brasília. 3, quem não vier a Brasília, permaneça em frente aos quartéis. Aí outra mensagem aqui: movimentar o pessoal do QG de Brasília para a frente dos 3 poderes. Hoje mesmo, pessoal. Outra mensagem: invadir pela madrugada 3 esferas, Senado, STF e Congresso, e se instalar ocupando até gabinete dos parlamentares. Outro print aqui: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Saímos todos nós da zona de conforto, enquanto ainda nos resta esperança. Selva, todos para a esplanada. Aí segue aqui no espaço que, ainda no que concerne ao investigado Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, pode-se concluir que possuía total e prévia ciência do caráter violento e desordeiro das manifestações. O investigado teve acesso às instruções para a invasão dos órgãos públicos, aos dizeres de guerra e à convocação de civis armados, sendo inverídico crer que o cidadão se dirigiu a Brasília em busca de uma manifestação pacífica e ordeira. Em seu depoimento, tomado em 3 de fevereiro de 23, no âmbito
da ação de tal número aqui para a Polícia Federal, Lucimário alega não ter quebrado patrimônio público, bem como não ter fomentado tal depredação. Ainda afirma que tal destruição teria sido causada por infiltrados e não pelos manifestantes ali presentes. Entretanto, a análise da mídia apreendida apontou que Lucimário Benedito de Camargo Gouveia estava presente no momento em que as depredações foram praticadas, embora não tenha sido encontrada evidência que confirme se Lucimário efetivamente destruiu algum bem público. O investigado grava vídeos expondo os atos de depredação, comemorando tais atos em tom de agressividade. Nota-se, portanto, que o investigado presenciou e gravou os atos de vandalismo praticados durante as invasões dos prédios públicos praticadas pelos manifestantes nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que o réu chegou a Brasília no dia 7 de janeiro de 23, frequentou o QG, que estava na capital federal no dia 8 de janeiro de 23, para participar de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Para tanto, aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir, em contexto de bolsonarice, o Palácio do Planalto. No vídeo a partir do qual o réu Lucimário Benedito de Camargo Gouveia foi identificado no interior do Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro de 23, ele afirmou: "É o povo subindo a rampa, entrando no palácio cada vez mais. O povo não vai sair", o que indica a atuação ativa na empreitada criminosa. Além disso, durante os atos de depredação, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia aparece em vídeos registrados por ele, os quais foram extraídos do aparelho celular apreendido e que corroboram a autoria dos delitos conforme as seguintes descrições. Aí mostra aqui, ó, vídeo criado às 14h45, de 8 de janeiro de 23, documento tal folha, aspas. "Ou ficar a pátria livre, ou matar ou morrer pelo Brasil. O povo não desiste, o povo é maravilhoso. Os patriotas tá com sangue nos olhos, não vai baixar a guarda. Tá todo mundo marchando aqui rumo ao Congresso, rumo aos três poderes. Olha que coisa bonita." Em vídeo criado às 15h45, de 8 de janeiro de 23, documento tal folha. "Gente, vê só o ponto da ira do povo com esses malandros malucos do STF, que acabou com a nação brasileira. O povo vai recuperar tudo, o povo tá fazendo a maior quebradeira aqui, ó. Acabou as 4 linhas, acabou." Nas imagens do vídeo registrado às 15h45, é possível identificar o réu junto a outros manifestantes no prédio do STF. Inclusive, um dos presentes transita exibindo a réplica da Constituição Federal, que foi furtada na ocasião, e em vídeo registrado às 15h53 aparece comemorando o furto, em tom de exaltação, conforme recortes extraídos dos vídeos mencionados. Aí vem aqui, né, 2 print do vídeo gravado pelo próprio delinquente. Aí diz aqui assim, ó, na sequência aqui, em áudio encaminhado a outros manifestantes, ressaltou que, aspas, "Nós fizemos nossa parte, quebramos tudo, o povo quebrou a Câmara dos Deputados, tudo, o STF virou munha, o Planalto de Presidente virou munha." Aí segue aqui, como se vê, além de seu interrogatório policial, o réu admitia a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto e no STF, além de sua passagem pelo quartel-general do Exército, as imagens extraídas do seu aparelho celular, as mensagens, os áudios e o vídeo publicado demonstram que o réu estava plenamente alinhado aos propósitos golpistas da horda, comemorando e exaltando as condutas praticadas, o que infirma a versão defensiva de que teria adentrado aos prédios públicos apenas para uma manifestação ordeira e pacífica. É evidente, diante de todas as circunstâncias já narradas no presente voto, que o cenário era extremamente hostil, sendo público e notório que, para chegar ao local, o réu invadiu de forma consciente locais de acesso vedado ao público, não somente em razão dos gradis existentes, mas pela própria situação dos prédios públicos, com os vidros sem estar inteiros, todos vandalizados. Dessa forma, o conjunto probatório trazido aos autos assegura que Lucimário Benedito de Camargo Gouveia incorreu nas figuras típicas a eles imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor dos interrogatórios policial e judicial, pelas provas juntadas aos autos, que são mensagens, áudios, vídeos publicados,
pelas informações de polícia judiciária tal número e tal número, pelas conclusões do interventor federal e outros elementos informativos que Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, como participante e frequentador do quartel-general do Exército naquele final de semana e invasor do Palácio do Planalto do STF, buscava em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas e, com o emprego de Bolsonaro e sua sustação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais e tudo para depor o governo legitimamente eleito, com uso de bolsonarice e por meio de depredação do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos 3 poderes da República. E em decorrência a isso, 14 anos, tá ligado não? Já a maioria formada, com o voto de Flávio Dino, que acompanhou Xandão, e Carmen Lúcia também. Conforme já citei, Zanin condenou também por todos os crimes, porém, achou que a pena era para ser um pouquinho menor. Fux pediu vista, né? Segurou o bagulho aí por praticamente 3 meses e soltou agora de volta com esse papo aí de condenar só 1 ano e meio, conforme ele fez com aquela bicha lá, Débora do Batom. Agora com Débora, quando ele devolveu vista, os outros votos que ele veio na sequência foi meio que acompanhando os papos de Barroso, né? Dizendo que a abolição e golpe de Estado era para ser julgado junto e Braipai e colocar a pena só de 1. Mas agora não, ele veio naquele modelo, moleque, tentando livrar mesmo o golpista, tá ligado não? De responder pelos crimes. Com exceção desses bagulho aí de dano a patrimônio. Enfim, é isso, vou já encerrar o vídeo por aqui, ficou longo que só. Por favor, se tá assistindo até aqui e não for inscrito ainda no canal, se inscreve, por favor, imploro. Deixa like, comentário, pode deixar inclusive vários. Se puder fortalecer também no Pix, ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Penso eu em fazer também a leitura das ideias que Fux deu, referente a outro caso que ele pediu a absolvição completa, tá ligado não? De uma delinquente também que tá na mesma situação que esse bicho. Também se filmou, só que ela foi dentro do Congresso. Mas ele colocou pra absolver, tá ligado? Não colocou nesse bagulho aí de dano a patrimônio e pá, porque ele tava no meio dos vândalos baderneiros. Veio com outra argumentação. Porém, pelo que eu vi assim, pá, é basicamente a mesma ideia que ele deu referente a esse delinquente. Alguns pontos assim que mudam, mas no contexto geral assim é basicamente a mesma coisa. Inclusive a parte da premissa é igualzinha, tá ligado? Só muda quando ele fala do caso concreto e algumas partes, né? A maioria dos papos é o mesmo, a mesma ladainha. Enfim, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração a quem assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, papai. Golpista bom. É golpista preso, meu velho. Eu acho até que cabia 17 nesse caso. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam, uma faixa no Congresso Nacional, intervenção militar já. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!